Papo Pet. Vamos falar agora sobre os nossos queridos e amados bichinhos de estimação. E tem um assunto que preocupa muitos tutores, né? Imagina uma manchinha que aparece aí no focinho, ou então uma coceira insistente, uma vermelhidão na pele. Como é que a gente pode reconhecer uma alergia no bichinho de estimação? Como é que a gente pode tratar esse problema? Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a médica veterinária especialista em dermatologia, Rosiane Salles. Bom dia para você, doutora Rosiane. Bom dia, Rosiane. Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade de falar daquilo que é tão importante nas nossas vidas hoje, os nossos filhinhos de quatro patas. É verdade. E quando eles adoecem, acaba deixando uma preocupação muito grande, porque a gente percebe, às vezes, quando é caso de alergia, né? Quando vai para a sua área de dermatologia, uma coceira, às vezes o focinhozinho inchado, o olhinho também inchado. Às vezes um produto que você mudou em casa, né? Isso pode ocasionar uma alergia. Como é que a gente pode evitar, hein, doutora? Porque também tem muitos animais que já são alérgicos, né? Existem, assim, para facilitar, né, de uma forma bem didática, né, existem vários outros fatores, mas existem alergias que são mais rápidas, aquelas que é o choque anafilático, que é essa que você fala que o olhinho fica inchado, o focinho fica inchado, que isso pode ser rápido, de repente, após até uma picada de um inseto, de uma formiga, de uma abelha, até após um medicamento, uma vacina. Essa você tem que correr para a clínica para fazer aplicações de medicamentos, antihistamínicos, corticoide, etc. E tem aquela alergia que é genética, né? Que o animalzinho nasce com ela, que é uma alergia a vários produtos, que é a atopia principalmente, que é uma doença multifatorial, que o animal pode ter alergia à picada de insetos também, alergia alimentar, desencadeado por produtos de limpeza, por produtos que a gente chama como gatilhos, inclusive alergias ambientais, né, que é o principal fator que causa mais essas alergias, que dá coceira, prurido, que é uma doença crônica, que muitas vezes, quando diagnosticada, a gente precisa controlar, porque não tem cura, apenas controle. Pois é, isso é que é mais difícil, porque assim como acontece com a gente, né, as nossas alergias, os animais também sofrem com isso. Agora, qual é o sinal, assim, sem ser sinal de pele, né? Existe um animalzinho que tá sempre espirrando, porque muita gente fica com medo de ser gripe, mas pode ser alergia também? Pode, mas em geral, essa alergia de espirros, espirro reverso, que o cão tem, colapso traqueal, tosse, está mais associada ao trato respiratório. A alergia de pele, em geral, ela vai se manifestar com prurido intenso, coceira intensa, seja no ouvidinho, lambedura excessiva de pata, vermelhidão no corpinho todo, às vezes umas feridinhas que a gente chega lá na clínica, a doutora tá com as brotoejas, tá com as feridinhas na pele, alopecia, que é a queda de pelo. Então, essas são as características que me indicam principalmente que me indicam a alergia mais relacionada à dermatologia, à pele, a problema de pele, que geralmente levam a infecções secundárias, né? Então, o prurido, a coceira é o principal vilão. A coceira, principalmente o ouvidinho, patas, lambeduras de pata, o animal fica irritado, o animal fica sem pelo, caindo muito pelo, queda de pelo quebradiço. Isso tudo são características de que ele precisa de uma consulta, uma avaliação dermatológica. Agora, doutora, quando o animal ele tem alergia à ração, você percebe que aquela ração está trazendo algum tipo de alergia para ele. Aí você vai trocando de ração. Existe ração também que cuida de uma ração antialérgica, uma ração que tem algum corante que faça mal? Como descobrir? É mais difícil. Em geral, quando a gente começa a triagem do animal alérgico, né, para ver se ele é um animal atópico, que a alimentação influencia ou não, porque muitas vezes a alimentação influencia, potencializando cada vez mais esse prurido, consequentemente essa infecção secundária e esse controle. Aí no mercado existem várias rações pela qual a gente pode fazer esse teste alérgico, a gente pode fazer essa exposição e
e reexposição depois de um tempo que o animal tem que comer uma ração específica. Em geral, os animais têm alergia à proteína. Eu costumo atender muito, não, doutor, eu não dou nada, não. Eu dou só o franguinho na água e sal. Porque, em geral, as pessoas acham que o que faz mal é o tempero, é o sal, é a cebola, é o alho. Não. Os animais alérgicos, o principal vilão é a proteína, é o frango, é a carne, a proteína. Então, a gente precisa, muitas vezes, fazer a alimentação de uma proteína única e ou, dependendo do caso, a gente vai para uma proteína hidrolisada, onde o peso molecular dela é bem pequeno e quando o animal ingere, não agride o animal com as partículas maiores, causando uma alergia. A gente sempre percebe que os animais, eles têm muita vontade de comer a nossa comida, né? Então, quando a gente está comendo o animal, ele sente muita atração por aquele cheiro. Você falou aí do frango, que não tem tempero. Só que muita gente acaba dando o que está comendo já temperado para o bicho. E aí, quais são os alimentos, doutora, que podem trazer mais riscos de alergia? Quais são as comidas que os animais precisam, que a gente precisa evitar de dar para eles? Proteína. Para mim, eu vou falar para pele. Não estou falando aquele que faz mal, uva, aquele que a gente já sabe. Estou falando Certo. para pele. O grande vilão são as proteínas, principalmente proteína de frango, bife bovino. Outra coisa, a gente tem que sempre lembrar que os animais têm instinto. Instinto. Eles têm vontade de comer aquela comida que a gente está comendo pelo cheiro, mas especificamente porque a gente dá, porque a gente oferece, porque ele tem contato com a gente. Então, se a gente, em geral, se a gente for pensar na saúde daquele animal, dê só aquilo que ele precisa comer, tanto para ele não ter obesidade, etc., e nem prejudicar a pele ou dar um excesso de proteína, prejudicando o sistema, é, prejudicando os rins, por exemplo. Então, tudo aquilo que é balanceado é bem mais saudável para o animal. Lembre-se que o nosso balanceamento, aquilo que eu como, carne, aí eu coloco o brócolis, doutor, eu faço tudo bem direitinho. Você está fazendo acompanhado por um nutricionista, veterinário? Porque o que é essencial para a gente não é essencial para o cão. Então, precisa ser bem visto ou então forneça uma ração de boa qualidade, porque ali já tem tudo que o animal precisa. Mas aí você não precisa acrescentar. Eu estou dando ração boa, eu ainda dou mais frango, ainda dou mais isso, ainda dou mais aquilo. Não, tenha cuidado. Siga uma orientação, assim como a gente também precisa seguir para a nossa, até para que o animal não tenha excesso de pelo, de peso e Agora, obesidade. A doutora, gente é o que a gente come. pois é, agora eu fiquei preocupada quando você falou da proteína, porque tem muita gente que tem animais em casa mais idosos e acaba dando sardinha porque dizem que faz bem, ovo cozido e frango também, É. né? Você falou muito bem, dizem. A pessoa não está sendo orientada. Hoje aí, com o IA, com o Google, o doutor Google, ele tem É mais, um perigo. tem mais acesso do que o próprio veterinário. Então, siga a orientação do seu veterinário. Eu não sou extremamente contra o animal comer o que a gente chama de alimentação natural, comer a comida de casa. Eu não estou dizendo que eu sou contra, mas para que você tome essa decisão, então faça balanceado. Faça com nutricionista, faça com orientação, suplemente aquilo que precisa. Se para você é complicado, dá mais trabalho, às vezes é até mais dispendioso, é, é, vá para a ração, para o alimento que é balanceado e que é super saudável para o seu animal. Muitas vezes é mito, é alimento, é industrializado. Se a gente for entrar nessa linha, gente, a gente não come um alface. Porque a gente vai ficar preocupado, porque tem muito agrotóxico, porque tem isso, porque tem aquilo outro. Então a gente entra numa linha muito tênue de excesso de tudo. A ração é sim, eu também sou endocrinologista, a ração é sim um dos fatores pelo qual estudos científicos provam que os animais estão vivendo mais, a expectativa de vida dos animais estão bem maiores do que eram há 10 anos atrás, pela qualidade, pelo aquilo que o animal vem comendo. O balanceamento da ração, a ração de qualidade, é super saudável sim, não só para a pele, para o sistema dermatológico, como para o animal como um todo. Além de ser bem mais prático e mais tranquilo, mais seguro. Então, evite, eu vi que ovo é bom. Tudo aquilo que você vai dar, mas não tem necessidade. Se a ração já é balanceada,
você está dando ovo a mais, você está dando outras coisas a mais, sem necessidade. Agora, doutora, é porque eu gosto, porque eu quero, aí é outra coisa. Aí você vai ver o que é que lhe dá prazer. Eu acredito que hoje em dia a gente tem que fazer também o que nos dá prazer, se o animal não for alérgico. Ah, mas eu adoro dar meu franguinho para ele, ele não tem nada demais, ele não tem problema de pele, e ele continua comendo a raçãozinha dele. Tá tudo bem, cada caso é um caso. É assim que eu penso, a gente tem que procurar ser feliz. Doutora, tem uma pessoa que é nosso ouvinte que fala sobre o gatinho dela, que diz que ele tá sempre se arranhando quando ele vai se coçar e arranha o narizinho, o focinho. E aí fica aquela marquinha lá e aí ela tá sem saber o que fazer. Se pode, a própria unha pode transformar numa alergia, porque fica a marquinha da feridinha. E ela não sabe se mexe, se passa alguma coisa, ou se é porque ele tá coçando e tá dando alguma alergia e ele tá machucando o narizinho. Olha, em geral, quando eu vejo o gato se lambe muito. Então, vou passar uma pomadinha, ele vai passar a pata, vai lamber a pata, ele pode se intoxicar. Então, geralmente, gato, é melhor a gente fazer uma avaliação e fazer um tratamento sistêmico ou observar e saber se está tendo alguma doença de base. E não só aquela na ponta do narizinho, que pode ser só a ponta do iceberg de alguma doença por baixo. Doutora, e também tem a questão do gato estar sempre se lambendo, engolindo os pelos. Aquele vômito que ele causa não é nenhum problema, não. É normal, né? É normal, é normal. Só tem que ter cuidado para ver se realmente está acontecendo. Eu digo para a gente estar sempre, se você puder pentear o gato, né? E sempre vendo se essa bola de pelo está saindo de vez em quando, porque acontece, às vezes, dela ficar dentro do gatinho e, às vezes, até precisar fazer cirurgia, Pra porque tirar, né? acontece obstrução, uma coisa assim. Mas você penteando sempre, existem, inclusive, rações que facilitam isso aí, que fazem com que esse bolo de pelo não fique como um nó, como algo endurecido dentro do animal, ajuda ele botar para fora tanto nas fezes como no vômito. Isso também Bom, é outra vantagem da alimentação balanceada. tem um ouvinte que é o Neném Taxista, ele mandou a foto aqui do cachorro dele, que é um cachorro preto, grande, e deve conviver com gatos. E aí acaba sendo muito comum quem tem cachorro e gato convivendo no mesmo espaço. E aí ele mandou um áudio, que eu vou soltar o áudio para você ouvir junto comigo. Bom dia, Daniela. Eu queria saber se eles comem ovos frito e cozido, porque o meu aqui, ele adora ovo cozido. Aí ele complementou, além de gostar de ovo cozido, ele também só quer comer a ração do gato. Então, quem acaba convivendo com os dois, tem a ração lá no potinho de todos os bichos, aí o cachorro vai para do gato. Talvez pelo cheiro ser mais forte, Vamos né? lá. Exatamente, a ração do gato ela é mais palatável, ela tem mais teor de gordura, exatamente porque o gato tem necessidades diferentes do cão. Então, o cachorro não é para comer a ração do gato, isso não vai fazer bem para ele ao longo prazo. Mas, doutora, como é que eu faço? Coloca a alimentação do gato alta, tá? Coloca em cima de uma prateleira, aí o cachorro não consegue pegar e o gato adora comer lá tranquilo e calmo em cima da prateleira dele, tá certo? Isso não é saudável. Ah, comeu de vez em quando, ok, não vai fazer um mal maior. Mas isso não é para acontecer, porque o que é essencial para um não é essencial para o outro, tá? Em relação ao ovo, eu já falei, gente, eu não vejo necessidade. Doutora, mas isso me dá prazer e eu gosto desse ovo todo dia para ele. Não está prejudicando? Não está deixando com que ele se alimente bem da ração? Aquele ovo não está funcionando como um petisco, ele come o ovo e deixa de comer a ração? Ele não está gordo? Está tudo tranquilo? Não tem problema de pele? Ok. Mas não tem necessidade. Você não está fazendo nada que é extremamente saudável, que é bom para o seu pet. Não existe nada relacionado a isso. Se é um prazer, ok. Se tem necessidade, não. A raçãozinha balanceada é o principal alimento para o seu pet. Perfeito. Doutora, tem muita pergunta chegando para você através dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. E a outra pergunta é a seguinte, da Vilma. Doutora Rosiane, carne moída crua ou frango cru ou cozido prejudica a saúde de cães e gatos? Eles não comem todos os dias, só quando a gente está cortando, aí eles pedem. Normalmente comem ração. Vamos lá. Vamos para a saúde pública.
É aconselhado a gente comer alimento cru? Não. Então, da mesma forma o cão. Ah, mas é uma carne de procedência, doutora. Ok, mas pela saúde pública, nesse sentido, porque o animal tem instinto, eles comiam ração crua, então é muito melhor para ele. Eu não estou falando comportamental, eu estou falando na saúde pública. A carne crua pode transmitir algumas doenças que a gente deve evitar para o ser humano, assim também como a gente deve evitar para os animais. Então, eu geralmente não indico. Doutora, mais uma pergunta Se tiver muita procedência, né? Sim. Mas a Silvia, ela pergunta, eu tenho um gato e ele está pelando em algumas regiões do corpo, como na cabeça. O que fazer? Ele só come ração. Pronto, existem algumas alopecias em gato, nessa região frontal, que às vezes ela pode ser totalmente uma alopecia genética, uma alopecia como o ser humano, tá? Mas se ele está tendo perca de pelo, de pelagem em outras regiões, isso pode ser excesso de lambedura, tá certo? Que a causa pode ser alérgica ou doenças psicogênicas. O gato, quando ele está estressado ou se sente ameaçado, ele pode se coçar tanto e você não nota ele se coçando, ele se mordisca tanto que ele quebra todo o pelo dele em algumas regiões, principalmente de flanco e patas. Outra pergunta para você do Carioca, lá de Cascavel. Vou liberar o áudio, tá? Bom dia, Dani. Bom dia, doutora. É o Carioca de Cascavel. Diga lá. O meu pastor suíço, de vez em quando, ele come pé de galinha congelado e fígado de galinha cozido, só na água, receitado pelo próprio veterinário dele. E aí, doutora? Vamos lá, volto para o mesmo ponto, né? Foi receitado pelo veterinário, está lhe fazendo, está prejudicando o animal alguma coisa? Ele tem diarreia de vez em quando? Tem necessidade? Qual é a ração que ele come? Ele come uma ração balanceada? Se a ração já é balanceada, talvez eu não tenha necessidade de dar mais, porque no pé do frango tem muita cartilagem. Mas hoje em dia a gente tem muitos suplementos, se tiver necessidade, que tem isso de uma forma bem mais fácil, bem mais tranquila. Mas doutor, isso me dá prazer, ele gosta, já está acostumado. Ok, precisa, o animal está com anemia para estar comendo esse fígado? Eu geralmente, eu sou muito contida em relação a alimentos extras fora ração. Só extremamente, em alguns casos, de necessidade. Mas volto. Não está prejudicando, é um prazer que eu tenho, o veterinário passou, ele tem um contexto, tem que saber por que ele passou, por que ele prescreveu, e aí cada caso é um caso, a medicina não é matemática e a gente procura entender cada paciente como único, e está tudo bem. Assim como é a gente, né? Ele não tem alergia? Tudo bem. É assim como é o ser humano, né? Exatamente. Bom, o Flávio fala o seguinte... Existe regra, a gente precisa ser maleável com aquilo que dá prazer ao tutor, com aquilo que dá prazer ao animal. O animal é alérgico, quer que ele tenha. Agora, necessidade, eu não vejo se ele come uma ração boa. Tá. Também não sei qual a ração que come, como come, né? Tudo é um contexto. Tudo influencia, né? Doutora, o nosso ouvinte Flávio fala o seguinte: eu sou o Flávio, tenho um pet de 13 anos, nunca comeu outra coisa, só come ração. E eu concordo com a doutora. Aí tem outra pergunta para você. Pode dar fruta para cães? O Célio faz essa pergunta. Aí é importante que você diga, porque tem frutas que são tóxicas, né? Para os animais. Principalmente a uva. Não precisa você sair correndo. Às vezes a pessoa, o bichinho comeu uma uva, a pessoa sai correndo para emergência. Não é assim também, tá? Depende da quantidade, etc, tá bom? A fruta, para mim, funciona da mesma forma. Mas, dentre tudo aquilo... Talvez a fruta ainda prejudique menos do que a proteína, mas cuidado com a quantidade, porque o animal é pequeno, gente, o metabolismo dele é rápido. A fruta, se a gente esquece, a fruta tem muita glicemia, então você está dando muita fruta para o seu animal, esse teor de glicose pode estar aumentando. Então, eu dou só um pedacinho de maçã todo dia, ele não prejudica em nada, ele não tem diarreia, não tem vômito, ele não tem nada na pele. Ok, toda restrição vai depender do estado geral do paciente. Eu não estou falando nada mais aqui de alergia de pele, tá? Falando geral. Tudo vai depender de cada paciente.
Mas assim, doutora, de vez em quando eu dou um pedacinho de banana, eu acho, volto a dizer, aquilo que te dá prazer não está prejudicando o animal, eu não acredito que é uma fruta que você dê de vez em quando que vai prejudicar o seu pet, não. Agora, ele está comendo a fruta, está deixando de comer a ração. Aí essa fruta está funcionando como um bombom, entende? Como algo que o animal come e não come o que ele tem que comer. Então, tudo isso tem que ser bem avaliado para que seu animal seja bem saudável. Ou então, essa fruta está sendo a mais. Ele já está super gordinho. Está comendo a quantidade que ele tem que comer de ração e gordinho. Tem que cortar tudo. Doutor, mas só um pedacinho de banana todo dia, fruta não vai engordar. Vai engordar sim. Vai. Tudo, aquele que é pouquinho para o animal, que é pequeno, metabolismo alto, claro que é o a mais. Então, tudo isso precisa ser cortado. Doutora, e só para a gente encerrar, que infelizmente o tempo já estourou, mas está muito boas suas orientações, só para a gente responder o Alexandre, ele tem um cachorro adulto, mas gosta da ração misturada na água morninha. E ele pergunta se misturar a ração com água morninha se faz mal ao animal. Não, não faz mal. Porém, das vantagens que eu acho da ração é a mordedura. A ração, ela ajuda o animal a quebrar tártaro e a limpar os dentes. Então, a gente está perdendo um dos benefícios. Mas dizer que faz mal, de jeito nenhum. Portanto, que esse animal coma aquela ração naquele tempo, tá? Eu deixei, depois essa ração pode fermentar e pode fazer mal. É mais nesse sentido, mas não acredito que vai fazer mal, não. Perfeito. Mas deixa de limpar os dentinhos. Doutora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, foram valiosos aqui para os nossos ouvintes, que sempre participam muito quando o assunto é pet. E a gente conversou com a Rosiane Salles, dermatologista pet, médica veterinária. Muito obrigada. Muito obrigado, Ariane. Rosane Salles. Rosiane, muito obrigada. A vocês. A clínica é o meu próprio nome, Clínica Doutora Rose. Vocês precisando, estou à disposição, porque realmente faço com muito amor minha profissão e muito carinho. Muito obrigada, um bom dia para todos vocês. Obrigada, Valeu, doutora Rosiane. Um abraço. Obrigada.